Entrevista. 1h18 em Brasília. Quando um consumidor não paga uma dívida, ele pode ser intimado por meio do protesto extrajudicial a quitar esse débito. Preferencialmente, a intimação é feita pessoalmente por um funcionário do cartório, mas pode também ser feita por carta com aviso de recebimento ou mesmo por edital público eletrônico. A partir do momento que recebe o documento ou que é publicado o edital, o devedor tem até 3 dias úteis para realizar o pagamento. Caso não seja feito nesse prazo, a dívida é efetivamente protestada. E quando isso ocorre, há um abalo no crédito daquela pessoa. A gente vai entender os detalhes deste assunto agora na entrevista de Carlos Ribeiro. Está na ponta da linha para conversar com a gente aqui na Rádio Justiça o tabelião Carlos Londe, ele que é porta-voz do Instituto de Protesto de Minas Gerais e que vai explicar quais são os impactos para quem teve um débito protestado via cartório. Carlos, tudo bem? Muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Muito bem, eu que agradeço o contato. Para iniciar então, Carlos, quando uma pessoa não paga uma dívida, ela pode ser intimada por meio do protesto extrajudicial a quitar esse débito, né? Como funciona exatamente? Exatamente. Sempre que o credor ele tiver um título que comprove uma dívida que não foi paga, ele pode levar até o cartório de protesto competente, que vai analisar esse título e, estando tudo formalmente correto, ele vai intimar o devedor a pagar a dívida no prazo de 3 dias úteis. E não havendo pagamento nesse prazo, existe uma série de consequências ao crédito do devedor. Entendi. Geralmente essa intimação ela é feita de que forma? Em regra, ela é feita pessoalmente por um funcionário do cartório. E às vezes ela é feita pelos correios também, sempre com aviso de recebimento. É importante a gente salientar que o cartório ele é obrigado a ter nos seus arquivos a comprovação da entrega daquela intimação no endereço do devedor. E ainda em alguns casos, caso o devedor não esteja encontrado, caso o devedor se recuse a receber a intimação, é possível a intimação por edital. Entendi. Agora, independentemente da forma que o devedor for intimado quanto à dívida, só reforçando, qual que é o prazo para realizar o pagamento? O prazo é de 3 dias úteis. Certo. E caso não seja feito nesse prazo, a dívida é efetivamente protestada, então? Exato. No final do 3º dia ou no 4º dia, depois da intimação, o devedor ele é efetivamente protestado e esse protesto ele é publicizado. E essa inadimplência, então, fica visível para os demais parceiros do mercado que sabem que aquela pessoa está com uma dívida protestada. E como o protesto ele faz uma análise formal de todos os títulos que estão encaminhados, isso diminui muito a quantidade de dívidas indevidas protestadas. Por isso que nós temos uma baixíssima litigiosidade no protesto. Sim, então se essa dívida protestada não for paga, quais são os prejuízos sofridos pelo devedor? Veja, a inadimplência publicizada, ela leva vários parceiros comerciais a, por exemplo, não emprestarem dinheiro para essa pessoa, não admitirem uma compra parcelada, não abrir um crediário para aquela pessoa. Existem bancos que não emitem nem mesmo talões de cheque para pessoas que já são clientes, mas que estão protestadas. Então, existem vários abalos no crédito daquela pessoa. Uhum. Agora, o protesto extrajudicial, ele tem prazo prescricional, ou seja, depois de certo tempo, ele corre o risco de perder a validade ou não? Não. Na verdade, o protesto, ele só vai ser apagado da ficha daquela pessoa com um ato que nós chamamos de cancelamento. Esse cancelamento ele pode ser feito ou por ordem judicial ou por autorização do credor. E o credor autoriza quando recebe, né? Então, até o momento do cancelamento, aquela restrição fica válida no nome daquela pessoa.
Sim, então, em regra, geralmente, o credor ele autoriza o fim desse protesto exatamente quando o devedor quitar a dívida. Sim. No momento que o devedor quita a dívida protestada, o credor ele tem uma obrigação para com o devedor, que é de entregar para o credor um documento que se chama carta de anuência ou declaração de anuência. O documento que permite o cancelamento do protesto. E hoje é importante a gente salientar que é possível que o credor faça isso eletronicamente. Os cartórios de protesto eles têm criado uma série de ferramentas para facilitar a vida, tanto do credor para apresentar títulos a protesto, quanto do devedor para permitir o cancelamento. Certo. E, por fim, Carlos Londge, então, para regularizar a situação e cancelar o protesto de uma dívida, o que é necessário pelo devedor? Então, o devedor deve procurar o credor, acertar aquele débito com o credor, e aí o credor vai dar para o devedor a carta de anuência, que pode ser um documento físico, com firma reconhecida, que é uma exigência legal. O devedor pega essa carta de anuência, vai até o cartório e efetua o cancelamento. Uma outra possibilidade é o credor fazer essa carta de anuência online pela plataforma dos cartórios de protesto, que aqui no estado de Minas está no protestomg.com.br, autorizando o cancelamento. E nesse caso, a única providência a cargo do devedor é entrar em contato com o cartório para que ele possa fazer o pagamento dos emolumentos do cancelamento e, com isso, ser efetuado o cancelamento. Tá certo, acabei de conversar com o tabelião Carlos Londge, porta-voz do Instituto de Protesto de Minas Gerais, que acabou de explicar para a gente sobre os impactos para quem teve um débito protestado via cartório. Carlos Londge, muito obrigado mais uma vez pelos seus esclarecimentos e participação aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço. Defenda seus direitos.